Equação do primeiro grau. Equação é uma igualdade. Então, se eu fizer a mesma operação dos dois lados de uma igualdade, eu consigo manter a igualdade. Por exemplo, 5 é igual a 5. Caso eu some 3 aos dois lados, 5 mais 3, 8. 5 mais 3, 8. Logo, 8 é igual a 8. Perceba que a igualdade se mantém. Se eu dividir ambos os lados por 4, 8 dividido por 4 e 8 dividido por 4 também dá 2. Então, desde que eu faça a mesma operação dos dois lados, eu manterei a igualdade. Então, por exemplo, 2x mais 3 é igual a 11. Como eu poderia isolar o x nesse caso? Eu subtraio 3 de ambos os membros, então obterei 2x, 3 menos 3 dá 0 e 11 menos 3 dá 8. Divido o 2 pelos dois lados, então x é igual a 4. É claro que se a gente resolver uma equação do primeiro grau dessa forma, iria demorar muito. Então, uma outra forma de a gente fazer seria a seguinte. A gente passa o 3 para o outro lado, só que a gente troca o sinal. Então, 2x é igual a 11 menos 3. 11 menos 3 dá 8. Passo o 2 dividindo, x é igual a 8 dividido por 2. 8 dividido por 2 dá 4. Por isso que quando o 3 passa para o outro lado, ele troca o sinal. E quando passa dividindo, ele vai manter o mesmo sinal. Tudo bem? Vamos ver os exercícios, então, de equação? Bora lá, então. Exercícios. Antes de a gente resolver esse exercício, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolver ele agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Para participar de uma festa, são cobrados um ingresso de R$ 80 e um preço fixo de R$ 6 por qualquer tipo de latinha de bebida. Se uma pessoa gastou nessa festa com o ingresso e as bebidas um total de R$ 134, então o número de latinhas de bebidas consumidas por ela foi... Bem, se essa pessoa tivesse consumido uma latinha, ela pagaria 80 mais 60 vezes 1. Se ela consumir duas latinhas, 80 mais 60 vezes 2. 3 latinhas, 80 mais 60 vezes 3. X latinhas, 80 mais 6 vezes x. Portanto, esse é o preço em função do número de latinhas, denominado x. Ele diz que esse preço foi igual a 134, ou seja, 80 mais 6x é igual a 134. Passo 80 para o segundo membro. 6x é 134 menos 80, que resulta em 54. Passo 6 dividindo. X é 54 dividido por 6. Portanto, x é igual a 9 latinhas. Portanto, a alternativa correta, a alternativa E. Antes de a gente resolver esse exercício, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolver ele agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma avenida retilínea terá um trecho de 3,6 km recapeado, e isso será feito em 3 etapas. Primeira etapa, segunda etapa e terceira etapa. O comprimento do trecho a ser recapeado na segunda etapa é de... Bem, se eu somar as 3 etapas, será igual a 3,6 km. Portanto, 1,2 mais x sobre 3 mais x é igual a 3,6. Passo 1,2 para o segundo membro e o x também. Então, nós obteremos x sobre 3 é igual a 2,4 menos x. Passo 3 multiplicando. Então, x é igual a 7,2, pois 3 vezes 2,4 é 7,2. E 3 vezes x, 3x. Passo 3x para o primeiro membro, portanto ficará 4x igual a 7,2. Passo 4 dividindo, x é igual a 7,2 dividido por 4, logo x é igual a 1,8. Mas o autor quer a segunda etapa. A segunda etapa é x sobre 3, em outras palavras, 1,8 sobre 3, que é 0,6 km. E 0,6 km em metros equivalerá a 600 metros.
Portanto, a alternativa correspondente é a alternativa B. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria que você pausasse o vídeo e tentasse resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Um carro parte da cidade A em direção à cidade B e, após percorrer 1/8 da distância entre as duas cidades, passa pelo primeiro pedágio. Percorre mais 1/5 da distância entre as duas cidades e passa pelo segundo pedágio. Se a distância entre o segundo pedágio e a cidade B é de 459 km, então a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio em quilômetros é... Bem, as cidades A e B eu vou colocar nessa linha reta, e aqui é o primeiro pedágio, e aqui o segundo pedágio. X é a distância entre as duas cidades. A gente sabe que a distância entre A e o primeiro pedágio, segundo o enunciado, é 1/8 da distância, ou seja, 1/8 de x, que é 1/8 vezes x. Mais 1/5 entre as duas cidades até o segundo pedágio, ou seja, 1/5 da distância entre as duas cidades é a distância entre o primeiro pedágio e o segundo pedágio. E a distância do segundo pedágio à cidade B é 459. Perceba que se eu somar os três números, eles serão iguais a x. Portanto, 1/8 de x mais 1/5 de x mais 459 é igual a x. Para eu somar essas frações com denominadores diferentes, terei que fazer o MMC entre 8 e 5. Dá por 2, que dá 4 e 5. Dá por 2, que dá 2 e 5. Dá por 2, que dá 1 e 5. Dá por 5, que dá 1 e 1. Então, se eu multiplicar todos esses números, 5 vezes 2, 10. 10 vezes 2, 20. Vezes 2, 40. Então, o MMC é 40. Como sempre, o MMC a gente divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. 40 dividido por 8, 5 vezes 1, 5x. 40 dividido por 5, 8 vezes x, 8x. 40 dividido por 1, 40 vezes 459, 40 vezes 459. Eu não vou fazer a conta porque eventualmente dá para a gente simplificar. 40 dividido por 1, 40, vezes x, 40x. Dá então para eu cancelar os 40 e somando aqui nós obteremos 5x mais 8x mais 40 vezes 459 é igual a 40x. 5 mais 8 dará 13x mais 40 vezes 459 é igual a 40x. Dá para passar o 13x para o segundo membro, então vai ficar 40 vezes 459, 40 menos 13 é igual a 27. Dá para passar o 27 dividindo, 40 vezes 459 dividido por 27 é o x. Dá para simplificar o 459 por 27, resultando em 17. X, então, é 17 vezes 40. Logo, x é igual a 680. Ele quer, então, a distância percorrida entre a cidade A e o primeiro pedágio. Aí, o primeiro pedágio é 1/8 de x. Ou seja, x sobre 8, que equivale a 680 dividido por 8. E 680 dividido por 8 resulta em 85. Portanto, a alternativa C. Antes de a gente resolver essa questão, eu gostaria de te convidar a pausar o vídeo e tentar resolvê-la agora. E aí, conseguiu? Vamos conferir? Uma pessoa que passou a ir para o trabalho de bicicleta percebeu que no primeiro dia gastou 12 minutos a mais do que o tempo gasto no segundo dia. E no terceiro dia gastou 20% a menos do que o tempo gasto no dia anterior. Sabendo que a soma dos tempos gastos nos 3 dias juntos foi 2 horas e 4 minutos, então o tempo gasto no terceiro dia, em minutos, foi... Bem, nós temos 3 dias aqui. No segundo dia, vamos supor que seja x o tempo. Ele falou que no primeiro dia ele gastou 12 minutos a mais que o tempo do segundo dia. Se no segundo dia é x, então no primeiro dia, x mais 12. E no terceiro dia gastou 20% a menos que o tempo gasto no dia anterior. Ou seja,
20% a menos que x. 20% a menos que x seria x menos 20% de x. Dá x menos 20 sobre 100 vezes x, que resulta em x menos 0,20x. Aqui, quando não tem nada, é como se tivesse 1. 1 menos 0,2 dará 0,8x. Ou seja, ao tirar 20% de x, sobra 80% de x. Portanto, 0,8x. Se eu somar os três tempos, dará 2 horas e 4 minutos. Portanto, x mais 12 mais x mais 0,8x é 2 horas e 4 minutos. Passando as horas para minuto e somando os valores de x, obteremos x mais x, 2x mais 0,8, 2,8x mais 12. 2 horas é igual a 120 minutos. Então, 2,8x, 124 menos 12 dará 112 minutos. Passo 2,8 dividindo, x é 112 dividido por 2,8, portanto, x é igual a 40 minutos. Só que ele quer o tempo gasto no terceiro dia, que é 0,8x. 0,8x é 0,8 vezes 40. E 0,8 vezes 40 seria a mesma coisa que 32. Portanto, a alternativa D. Roberta recebeu determinado valor de abono salarial. Gastou desse valor 1/5 na farmácia e 1/3 no supermercado, restando ainda R$ 252. O valor do abono recebido por Roberta foi... Seja A o valor do abono salarial recebido. Roberta gastou na farmácia 1/5 de A, e isso equivale a 1/5 vezes A, que é a mesma coisa que A sobre 5. E gastou no supermercado 1/3 de A, que é a mesma coisa que 1/3 vezes A, que é igual a A sobre 3. Se eu juntar agora A sobre 5 mais A sobre 3 mais o 252 que sobrou, eu terei o valor do abono salarial completo. Então, A sobre 5 mais A sobre 3 mais 252 é igual a A. Dá para tirar o MMC aqui, que é 15. 15 por 5, 3 vezes A, 3A. 15 por 3, 5 vezes A, 5A. 15 por 1, 15 vezes 252, 15 vezes 252. 15 dividido por 1, 15 vezes A, 15A. Dá para cancelar os denominadores. Portanto, 8A mais 15 vezes 252 é igual a 15A. Passo 8A para o segundo membro, teremos 15 vezes 252 é igual a 7A, que é 15A menos 8A. Passo 7 dividindo, 15 vezes 252 dividido por 7 é igual a A. 252 dividido por 7 dá 36. 36 vezes 15 equivale a 540. Correspondente à alternativa B.